Presidentes militares 1964-1985. Tancredo Neves, eleito presidente da República por um colégio eleitoral, morre e José Sarney, o vice da chapa, toma posse em 15 de março de 1985, como o primeiro presidente após o término do regime militar. Sepúlveda pertence é nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal pelo presidente José Sarney em 1989, na vaga decorrente da aposentadoria do ministro Oscar Dias Correia, tomando posse no cargo no dia 17 de maio de 1989. José Celso de Mello Filho foi nomeado para o Supremo Tribunal Federal, STF, em 30 de junho de 1989 pelo presidente José Sarney, para ocupar a vaga decorrente da aposentadoria do ministro Luiz Rafael Maier, tomando posse em 17 de agosto de 1989. Fernando Collor de Mello é eleito presidente da República e toma posse em 15 de março de 1990. Marco Aurélio Mello é nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, pelo presidente Fernando Collor de Mello em 28 de maio de 1990, para a vaga decorrente da aposentadoria do ministro Carlos Madeira, tomou posse em 13 de junho de 1990. Com o impeachment de Fernando Collor de Mello, o vice-presidente Itamar Franco assume a presidência da República em 29 de dezembro de 1992. Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei no 8.868, de 14 de abril de 1994. Dispõe sobre a criação, extinção e transformação de cargos efetivos e em comissão, nas secretarias do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam criados e transformados os atuais cargos em comissão, integrantes do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, Código DAS 100, dos quadros de pessoal das secretarias do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais, na forma do anexo 1 desta lei. Artigo 2º. Ficam criados nos quadros de pessoal das secretarias do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais, os cargos de provimento efetivo constantes do anexo 2 desta lei, a serem providos na forma do inciso 2º do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 3º. Ficam transformados no quadro de pessoal da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, 7 cargos vagos de Inspetor de Segurança Judiciária, Código TSE-AJ 026, em igual número de Técnico Judiciário, Código TSE-AJ 021. Artigo 4º. Ficam extintos nos quadros de pessoal das secretarias do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais dos Estados do Tocantins, Amapá e Roraima, à medida que vagarem, os cargos de Inspetor de Segurança Judiciária, Código AJ 026. Artigo 5º. Ficam criadas nas secretarias do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais, funções comissionadas, FC, vinculadas à estruturas organizacional, nos níveis e quantitativos estabelecidos no anexo 3 desta lei, calculadas no percentual de 20% sobre a remuneração dos cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, de acordo com o anexo 5 desta lei. Parágrafo 1º. Incorpora-se a remuneração do servidor e integra o provento da aposentadoria o valor da respectiva função comissionada, a fração de 1/5, nos termos do artigo 62 e seus parágrafos, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Parágrafo 2º. Para efeito de incorporação das parcelas de que trata o parágrafo anterior, fica assegurada a contagem do tempo de exercício no encargo de representação de gabinete. Parágrafo 3º. Poderão ser designados para o exercício de função comissionada servidores da administração pública direta e indireta, não pertencentes aos quadros de pessoal dos tribunais eleitorais, até o máximo de 20% do total das funções. Artigo 6º.
pelo exercício de função comissionada, é devida exclusivamente a retribuição fixada no anexo 4 desta lei, não se aplicando o disposto no Decreto-Lei nº 2173, de 19 de novembro de 1984, na Lei nº 7759, de 24 de abril de 1989, e no artigo 14 da Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992, com a redação dada pela Lei nº 8.538, de 21 de dezembro de 1992. Artigo 7º. Em decorrência do disposto no caput do artigo 5º desta lei, ficam extintos os encargos de representação de gabinete existentes no Tribunal Superior Eleitoral, nos tribunais regionais eleitorais e nas zonas eleitorais. Parágrafo 1º. As atuais parcelas incorporadas de encargos de representação de gabinete dos servidores em atividade, aposentados e pensionistas, de que tratam as leis nº 6.732, de 4 de dezembro de 1979, e 7.411, de 2 de dezembro de 1985, passam a corresponder ao nível retributivo das funções comissionadas consoante o anexo 5 desta lei. Artigo 8º. O Tribunal Superior Eleitoral fixará, em ato próprio, a lotação dos cargos em comissão e das funções comissionadas, por unidades administrativas, bem como as demais instruções necessárias à aplicação desta lei. Parágrafo único. Fica assegurada ao Tribunal Superior Eleitoral, sempre que ocorrer revisão das estruturas organizacionais dos tribunais eleitorais, a faculdade de alterar a denominação e remanejar os cargos em comissão e as funções comissionadas de que trata esta lei, desde que não acarrete aumento de despesa. Artigo 9º. A gratificação mensal de que trata o parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 8.350, de 28 de dezembro de 1991, devida aos escrivães eleitorais, passa a corresponder ao nível retributivo da função comissionada FC3, de que trata o anexo 4 desta lei. Revogado pela Lei nº 10.842, de 2003. Artigo 10º. Fica instituída gratificação mensal devida aos chefes de cartório das zonas eleitorais do interior dos estados, pela prestação de serviços à Justiça Eleitoral, correspondente ao nível retributivo da função comissionada FC1, de que trata o anexo 4 desta lei. Revogado pela Lei nº 10.842, de 2003. Artigo 11º. As atividades a serem desenvolvidas nas áreas de planejamento de eleições, informática, recursos humanos, orçamento, administração financeira, controle interno de material e patrimônio serão organizadas sob a forma de sistemas, cujos órgãos centrais serão as respectivas unidades do Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 1º. As disposições constantes do caput deste artigo aplicam-se a outras atividades auxiliares comuns que necessitem de coordenação central na Justiça Eleitoral. Parágrafo 2º. Os serviços incumbidos das atividades de que trata este artigo são considerados integrados ao respectivo sistema e ficam, consequentemente, sujeitos à orientação normativa, supervisão técnica e à fiscalização específica do órgão central do sistema, sem prejuízo da subordinação hierárquica aos dirigentes dos órgãos em cuja estrutura administrativa estiverem integrados. Artigo 12º. Salvo se servidor efetivo de juízo ou tribunal, não poderá ser nomeado ou designado, para cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente, até o 3º grau civil, inclusive, de qualquer dos respectivos membros ou juízes em atividade. Parágrafo 1º. Não poderá ser designado assessor ou auxiliar de magistrado qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo. Parágrafo 2º. As nomeações para os cargos em comissão e as designações para as funções comissionadas deverão recair em pessoas que possuam formação e experiência compatíveis com as respectivas áreas de atuação. Parágrafo 3º.
Os ocupantes dos cargos em comissão, do secretário e de coordenador das unidades de controle interno dos tribunais eleitorais deverão ter escolaridade de nível superior, com formação complementar ou experiência específica nas atividades inerentes ao sistema de controle interno. Artigo 13º. Caberá aos tribunais regionais eleitorais a realização dos concursos públicos para o provimento dos cargos efetivos, no âmbito de suas secretarias. Parágrafo único. Os tribunais eleitorais, à medida que forem sendo providos os cargos efetivos, deverão reavaliar a necessidade da permanência dos servidores requisitados, informando periodicamente à Secretaria de Recursos Humanos do Tribunal Superior Eleitoral a função e as atividades desenvolvidas por esses servidores. Artigo 14º. Ficam revogados os incisos 11 do artigo 37 do artigo 35, e os artigos 62 a 65 e 294 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, que dispõe sobre o preparador eleitoral. Artigo 15º. Os servidores públicos federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta, quando convocados para compor as mesas receptoras de votos ou juntas apuradoras nos pleitos eleitorais, terão, mediante declaração do respectivo juiz eleitoral, direito a ausentar-se do serviço em suas repartições, pelo dobro dos dias de convocação pela Justiça Eleitoral. Artigo 16º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias da Justiça Eleitoral. Artigo 17º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 18º. Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 14 de abril de 1994, 173º da Independência e 106º da República. Assinam essa lei: Itamar Franco e Alexandre de Paula do Peirat Martins. Efeitos da Lei 8.868 de 14 de abril de 1994 sobre o quadro de servidores da Justiça Eleitoral do Brasil. A. No Tribunal Superior Eleitoral, TSE, em Brasília. O Grupo de Direção e Assessoramento Superior, o efetivo que contava com 24 servidores passou para 55, 31 servidores a mais. Concomitantemente, foram criados 309 cargos de provimento efetivo, elevando a lotação de 24 para 364 servidores. B. Nos Tribunais Regionais Eleitorais. No Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. O Grupo de Direção e Assessoramento Superior, elevado de 16 para 29 cargos. Foram criados 502 cargos de provimento efetivo, elevando a lotação do TRE de São Paulo, de 16 para 531 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. O Grupo de Direção e Assessoramento Superior, elevado de 16 para 29 cargos. Foram criados 663 cargos de provimento efetivo, elevando a lotação do TRE de Minas Gerais de 16 para 692 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. O Grupo de Direção e Assessoramento Superior, elevado de 16 para 29 cargos. Foram criados 137 cargos de provimento efetivo, elevando a lotação do TRE do Rio de Janeiro de 16 para 166 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. O Grupo de Direção e Assessoramento Superior, elevado de 13 para 25 cargos. Foram criados 182 cargos de provimento efetivo, elevando a lotação do TRE da Bahia de 13 para 207 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. O Grupo de Direção e Assessoramento Superior, elevado de 13 para 25 cargos. Foram criados 159 cargos de provimento efetivo, elevando a lotação do TRE do Rio Grande do Sul de 13 para 184 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. O Grupo de Direção e Assessoramento Superior, elevado de 13 para 25 cargos.
Foram criados 123 cargos de provimento efetivo, elevando a lotação do TRE do Paraná de 13 para 148 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, o Grupo de Direção e Assessoramento Superior, elevado de 13 para 25 cargos. Foram criados 102 cargos de provimento efetivo, elevando a lotação do TRE de Pernambuco de 13 para 127 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, o Grupo de Direção e Assessoramento Superior, elevado de 13 para 25 cargos. Foram criados 66 cargos de provimento efetivo, elevando a lotação do TRE do Ceará de 13 para 91 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, o Grupo de Direção e Assessoramento Superior, elevado de 13 para 21 cargos. Foram criados 73 cargos de provimento efetivo, elevando a lotação do TRE de Santa Catarina de 13 para 94 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral do Pará, o Grupo de Direção e Assessoramento Superior, elevado de 6 para 21 cargos. Foram criados 81 cargos de provimento efetivo, elevando a lotação do TRE do Pará de 6 para 102 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, o Grupo de Direção e Assessoramento Superior, elevado de 6 para 21 cargos. Foram criados 74 cargos de provimento efetivo, elevando a lotação do TRE do Maranhão de 6 para 95 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, o Grupo de Direção e Assessoramento Superior, elevado de 13 para 21 cargos. Foram criados 148 cargos de provimento efetivo, elevando a lotação do TRE de Goiás de 13 para 169 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, o Grupo de Direção e Assessoramento Superior, elevado de 6 para 19 cargos. Foram criados 84 cargos de provimento efetivo, elevando a lotação do TRE da Paraíba de 6 para 103 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, o Grupo de Direção e Assessoramento Superior, elevado de 6 para 19 cargos. Foram criados 84 cargos de provimento efetivo, elevando a lotação do TRE do Espírito Santo de 6 para 103 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, o Grupo de Direção e Assessoramento Superior, elevado de 6 para 19 cargos. Foram criados 77 cargos de provimento efetivo, elevando a lotação do TRE do Piauí de 6 para 96 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, o Grupo de Direção e Assessoramento Superior, elevado de 6 para 19 cargos. Foram criados 83 cargos de provimento efetivo, elevando a lotação do TRE do Rio Grande do Norte de 6 para 102 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, o Grupo de Direção e Assessoramento Superior, elevado de 6 para 19 cargos. Foram criados 55 cargos de provimento efetivo, elevando a lotação do TRE do Mato Grosso de 6 para 74 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul, o Grupo de Direção e Assessoramento Superior, elevado de 5 para 19 cargos. Foram criados 51 cargos de provimento efetivo, elevando a lotação do TRE do Mato Grosso do Sul de 5 para 70 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, o Grupo de Direção e Assessoramento Superior, elevado de 1 para 19 cargos. Foram criados 64 cargos de provimento efetivo, elevando a lotação do TRE de Alagoas de 1 para 83 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, o Grupo de Direção e Assessoramento Superior, elevado de 1 para 19 cargos. Foram criados 99 cargos de provimento efetivo, elevando a lotação do TRE do Amazonas de 1 para 118 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, o Grupo de Direção e Assessoramento Superior, elevado de 3 para 19 cargos.
Foram criados 27 cargos de provimento efetivo, elevando a lotação do TRE do Distrito Federal de 3 para 46 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, o Grupo de Direção e Assessoramento Superior, elevado de 1 para 19 cargos. Foram criados 59 cargos de provimento efetivo, elevando a lotação do TRE de Sergipe de 1 para 78 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, o Grupo de Direção e Assessoramento Superior, elevado de 1 para 19 cargos. Foram criados 57 cargos de provimento efetivo, elevando a lotação do TRE de Rondônia de 1 para 76 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, o Grupo de Direção e Assessoramento Superior, elevado de 7 para 19 cargos. Foram criados 22 cargos de provimento efetivo, elevando a lotação do TRE de Tocantins de 7 para 41 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral do Acre, o Grupo de Direção e Assessoramento Superior, elevado de 1 para 14 cargos. Foram criados 30 cargos de provimento efetivo, elevando a lotação do TRE do Acre de 1 para 44 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, o Grupo de Direção e Assessoramento Superior, elevado de 7 para 14 cargos. Foram criados 18 cargos de provimento efetivo, elevando a lotação do TRE do Amapá de 7 para 32 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, o Grupo de Direção e Assessoramento Superior, elevado de 7 para 14 cargos. Foram criados 18 cargos de provimento efetivo, elevando a lotação do TRE de Roraima de 7 para 32 servidores. E assim o mecanismo conclui a primeira fase do aparelhamento do Tribunal Superior Eleitoral TSE, tanto em sua sede, em Brasília, como nas sedes dos tribunais regionais eleitorais dos 26 estados da Federação e do Distrito Federal. A segunda fase, aparelhando todas as zonas eleitorais dos 5.570 municípios da Federação, ocorrerá, 10 anos depois, através da Lei 10.842 de 20 de fevereiro de 2004, como veremos mais adiante. O presidente Itamar Franco indicou Maurício José Correia para ministro do Supremo Tribunal Federal na vaga decorrente da aposentadoria do ministro Paulo Brossardi. Aprovado pelo plenário do Senado Federal por 48 votos contra 3, tomou posse no tribunal em 15 de dezembro de 1994. Fernando Henrique Cardoso é eleito presidente da República e toma posse em 1º de janeiro de 1995. E segue em ritmo acelerado o aparelhamento do TSE. Em 1996, com Fernando Henrique Cardoso na presidência, o aparelhamento do Supremo Tribunal Federal em pleno andamento e o quadro de servidores do Tribunal Superior Eleitoral e tribunais regionais eleitorais inchados, com a Lei 8.868 de abril de 1994, o mecanismo cria o seu motor, a Secretaria de Informática, hoje Secretaria de Tecnologia da Informação STI, cujo primeiro e único chefe chama-se Giuseppe Dutra Janino. Janino tinha 35 anos quando passou em primeiro lugar no primeiro concurso para analista de sistemas do TSE, em 1996. Formado em matemática, sua principal experiência profissional até aquele momento era como controlador de voo durante 11 anos na torre do aeroporto de Brasília, uma profissão que acima de tudo, exige calma. A tranquilidade ainda hoje evidente pesou na hora de selecioná-lo para um projeto que precisava ser tocado com rapidez, precisão e discrição, o da urna eletrônica. O processo eleitoral no Brasil era algo totalmente desacreditado até então. A apuração levava dias, foi preciso mitigar a intervenção do homem. Tornou-se o representante do TSE numa comissão de 5 pessoas para conceber o projeto. Além dele, havia 3 técnicos do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e um do CTA, Centro Técnico da Aeronáutica. Como na equipe 3 tinham ascendência japonesa e todos se comportavam de forma meio misteriosa, ganharam o apelido de Grupo dos Ninjas. O primeiro nome do aparelho era coletor eletrônico de voto, uma pérola do antimarketing, depois mudado para o mais amigável urna eletrônica.
Informações compiladas da Folha de São Paulo de 14 de abril de 2018, com o título: Pai de urna eletrônica preocupa-se com o futuro de sua cria. Nelson Azevedo Jobim é nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, por decreto de 7 de abril de 1997, do presidente Fernando Henrique Cardoso, na vaga decorrente da aposentadoria do ministro Francisco Rezec, havendo tomado posse em 15 de abril de 1997. Ellen Gracie foi nomeada pelo presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, para exercer o cargo de ministra do Supremo Tribunal Federal, na vaga decorrente da aposentadoria do ministro Luiz Otávio Galotti. Tomou posse em 14 de dezembro de 2000, tornando-se a primeira mulher a integrar a Suprema Corte do Brasil desde a sua criação. Notícias STF. Terça-feira, 21 de maio de 2002. Celso de Mello arquiva a ação popular contra a indicação de Gilmar Mendes para Supremo Tribunal Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello arquivou hoje, 21 de maio, ação popular, PET 2695, que visava impedir a nomeação e a posse do advogado-geral da União, Gilmar Ferreira Mendes, no cargo de ministro da Corte Suprema do Brasil. A ação foi ajuizada pelo advogado mato-grossense Celso Marques de Araújo contra o presidente Fernando Henrique Cardoso e o presidente do Senado Federal, Ramis Tebet. Em sua petição, o advogado alegou que Gilmar Mendes não tem reputação ilibada e nem notório saber jurídico, além de ter língua presa. Além de fazer críticas ao currículo do advogado-geral da União, Celso Marques de Araújo declarou que só uma minoria no país seria favorável à nomeação de Gilmar Mendes, incluindo o presidente Fernando Henrique que, segundo afirma, indicaria amigos a ministros do Supremo para que não seja perseguido após deixar seu cargo na presidência. Celso Araújo finalizou seu pedido dizendo que o artigo 5º da Constituição é uma quimera, pois existem pessoas mais iguais que outras. Ele estava se referindo ao fato de que ele, como advogado, foi retirado da lista tríplice para o cargo de juiz no Tribunal Regional Eleitoral, com base no fundamento de que havia um processo criminal contra ele, e o mesmo não se deu com Gilmar Mendes. Entretanto, o relator do processo, ministro Celso de Mello, não chegou a analisar o mérito da questão. Segundo ele, o Supremo Tribunal Federal é incompetente para julgar originariamente ações populares, pois a Constituição, artigo 102 inciso 1, não prevê essa hipótese quando define as competências da Casa. O relator citou precedente em que é demonstrado ser esse o entendimento do STF mesmo quando a ação é contra autoridades como o Presidente da República ou do Senado Federal. Celso de Mello negou trânsito ao processo e determinou seu arquivamento. O ministro resolveu não ordenar o encaminhamento do processo ao órgão judiciário competente, pois a jurisprudência do Supremo é no sentido de que o relator não pode orientar a parte sobre a competência. De acordo com uma decisão anterior sobre o tema, um ato emanado do STF poderia resolver em definitivo a questão da competência, sem que fosse dada às partes a oportunidade de discuti-la nas instâncias próprias. E assim começou para valer o aparelhamento do Supremo Tribunal Federal. Escolhido pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, Gilmar Mendes foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, por decreto de 27 de maio de 2002, decorrente da aposentadoria do ministro Nery da Silveira. Tomou posse em 20 de junho de 2002. Em 2003, Antônio César Peluso foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, por recomendação do ministro da Justiça Márcio Tomás Bastos e com o apoio do arcebispo Paulo Evaristo Arns. Tomou posse em 25 de junho de 2003. Em 2003, Joaquim Barbosa foi indicado ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tomando posse no dia 23 de junho de 2003, ocupando o cargo até aposentar-se voluntariamente em 2014. Em 2003,
Aires de Brito foi nomeado pelo Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em virtude da aposentadoria do ministro Ilmar Galvão. Seu nome foi recomendado ao presidente pelos juristas Fábio Conder Comparato e Celso Antônio Bandeira de Melo. Tomou posse no dia 25 de junho. Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 10.842, de 20 de fevereiro de 2004. Cria e transforma cargos e funções nos quadros de pessoal dos tribunais regionais eleitorais, destinados às zonas eleitorais. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam criados nos quadros de pessoal dos tribunais regionais eleitorais, os cargos de provimento efetivo e as funções comissionadas indicados e quantificados no anexo 1, assim destinados. 1. 2 cargos efetivos, sendo um de técnico judiciário e um de analista judiciário, para cada zona eleitoral. 2. Uma função comissionada de chefe de cartório eleitoral, nível FC4, para as zonas eleitorais localizadas no Distrito Federal e nas capitais dos estados mencionados, não dotadas de idêntica função, e 3. Uma função comissionada de chefe de cartório eleitoral, nível FC1, para cada zona eleitoral localizada no interior dos estados. Parágrafo único. O provimento dos cargos e funções a que se refere este artigo dar-se-á de forma gradual, de acordo com a disponibilidade de recursos orçamentários, em consonância com o disposto no artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal, observado o seguinte escalonamento. 1. No exercício de 2004. A. 1.150 cargos efetivos de analista judiciário e igual número de técnico judiciário, e b. 54 funções comissionadas de chefe de cartório eleitoral, nível FC4, e 1.023 de encarregado de cartório eleitoral, nível FC1. 2. No exercício de 2005. A. 862 cargos efetivos de analista judiciário e igual número de técnico judiciário, e b. 41 funções comissionadas de chefe de cartório eleitoral, nível FC4, e 768 de encarregado de cartório eleitoral, nível FC1. 3. No exercício de 2006. A. 862 cargos efetivos de analista judiciário e igual número de técnico judiciário, e b. 40 funções comissionadas de chefe de cartório eleitoral, nível FC4, e 768 de encarregado de cartório eleitoral, nível FC1. Artigo 2º. Ficam transformados 126 cargos em comissão de chefe de cartório de zona eleitoral nível CJ2, e 53 nível CJ1, em 179 funções comissionadas de mesma denominação nível FC4, na forma do anexo 2. Artigo 3º. Ficam extintas as gratificações mensais, devidas pela prestação de serviços à Justiça Eleitoral, de 1. Escrivão eleitoral, instituída pelo parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 8.350 de 28 de dezembro de 1991, e alterada pelo artigo 9º da Lei nº 8.868, de 14 de abril de 1994, calculada com base na remuneração da função comissionada FC3, e 2. Chefe de cartório de zona eleitoral do interior dos estados, instituída pelo artigo 10 da Lei nº 8.868 de 14 de abril de 1994, calculada com base na remuneração da função comissionada FC1. Parágrafo único. Os atuais chefes de cartório de zona eleitoral ocupantes dos cargos em comissão transformados na forma do artigo 2º, bem como os servidores retribuídos com a gratificação extinta nos termos do inciso 2 do artigo 3º, poderão permanecer no exercício de suas atribuições até a data em que for designado servidor para ocupar a função comissionada correspondente. Artigo 4º.
As atuais atribuições da escrivania eleitoral serão exercidas privativamente pelo chefe de cartório eleitoral, sem prejuízo das atividades inerentes à chefia do cartório. Parágrafo 1º. Não poderá servir como chefe de cartório eleitoral, sob pena de demissão, o membro de órgão de direção partidária, nem o candidato a cargo eletivo, seu cônjuge e parente consanguíneo ou afim, até o 2º grau. Parágrafo 2º. O servidor que vier a exercer as atribuições de chefe de cartório eleitoral de zona eleitoral criada após a vigência desta lei perceberá gratificação equivalente à remuneração da função comissionada correspondente, até a criação e o provimento desta. Artigo 5º. O Tribunal Superior Eleitoral baixará as instruções necessárias à aplicação desta lei. Artigo 6º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias consignadas aos tribunais regionais eleitorais. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 8º. Revogam-se o parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 8.350 de 28 de dezembro de 1991, e os artigos 9º e 10º da Lei nº 8.868 de 14 de abril de 1994. Brasília, 20 de fevereiro de 2004, 183º da Independência e 116º da República. Assinam esta lei: Luiz Inácio Lula da Silva e Márcio Tomás Bastos. Efeitos da Lei nº 10.842 de 20 de fevereiro de 2004. 10 anos após o aparelhamento do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais, TRS, pela Lei 8.868 de 14 de abril de 1994, a Lei 10.842 de 20 de fevereiro de 2004, chega para completar o aparelhamento de todo o sistema eleitoral brasileiro, desta vez com foco em todas as zonas eleitorais do país. Passemos então a descrever os efeitos dessa lei no quadro geral de servidores públicos de cada um dos tribunais regionais eleitorais. No Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, foram criados 1.141 cargos de provimento efetivo e funções comissionadas para as zonas eleitorais do TRE de São Paulo, elevando a sua lotação de 531 para 1.672 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, foram criados 952 cargos de provimento efetivo e funções comissionadas para as zonas eleitorais do TRE de Minas Gerais, elevando a sua lotação de 692 para 1.644 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, foram criados 700 cargos de provimento efetivo e funções comissionadas para as zonas eleitorais do TRE do Rio de Janeiro, elevando a sua lotação de 166 para 866 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, foram criados 592 cargos de provimento efetivo e funções comissionadas para as zonas eleitorais do TRE da Bahia, elevando a sua lotação de 207 para 799 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, foram criados 509 cargos de provimento efetivo e funções comissionadas para as zonas eleitorais do TRE do Rio Grande do Sul, elevando a sua lotação de 184 para 693 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, foram criados 613 cargos de provimento efetivo e funções comissionadas para as zonas eleitorais do TRE do Paraná, elevando a sua lotação de 148 para 761 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, foram criados 429 cargos de provimento efetivo e funções comissionadas para as zonas eleitorais do TRE de Pernambuco, elevando a sua lotação de 127 para 556 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, foram criados 327 cargos de provimento efetivo e funções comissionadas para as zonas eleitorais do TRE do Ceará, elevando a sua lotação de 91 para 418 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina,
Foram criados 304 cargos de provimento efetivo e funções comissionadas para as zonas eleitorais do TRE de Santa Catarina, elevando a sua lotação de 94 para 398 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral do Pará, foram criados 257 cargos de provimento efetivo e funções comissionadas para as zonas eleitorais do TRE do Pará, elevando a sua lotação de 102 para 359 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, foram criados 271 cargos de provimento efetivo e funções comissionadas para as zonas eleitorais do TRE do Maranhão, elevando a sua lotação de 95 para 366 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, foram criados 376 cargos de provimento efetivo e funções comissionadas para as zonas eleitorais do TRE de Goiás, elevando a sua lotação de 169 para 545 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, foram criados 225 cargos de provimento efetivo e funções comissionadas para as zonas eleitorais do TRE da Paraíba, elevando a sua lotação de 103 para 328 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, foram criados 164 cargos de provimento efetivo e funções comissionadas para as zonas eleitorais do TRE do Espírito Santo, elevando a sua lotação de 103 para 267 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, foram criados 288 cargos de provimento efetivo e funções comissionadas para as zonas eleitorais do TRE do Piauí, elevando a sua lotação de 96 para 384 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, foram criados 200 cargos de provimento efetivo e funções comissionadas para as zonas eleitorais do TRE do Rio Grande do Norte, elevando a sua lotação de 102 para 302 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, foram criados 179 cargos de provimento efetivo e funções comissionadas para as zonas eleitorais do TRE do Mato Grosso, elevando a sua lotação de 74 para 253 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul, foram criados 153 cargos de provimento efetivo e funções comissionadas para as zonas eleitorais do TRE do Mato Grosso do Sul, elevando a sua lotação de 70 para 223 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, foram criados 156 cargos de provimento efetivo e funções comissionadas para as zonas eleitorais do TRE de Alagoas, elevando a sua lotação de 83 para 239 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, foram criados 195 cargos de provimento efetivo e funções comissionadas para as zonas eleitorais do TRE do Amazonas, elevando a sua lotação de 118 para 313 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, foram criados 40 cargos de provimento efetivo e funções comissionadas para as zonas eleitorais do TRE do Distrito Federal, elevando a sua lotação de 46 para 86 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, foram criados 102 cargos de provimento efetivo e funções comissionadas para as zonas eleitorais do TRE de Sergipe, elevando a sua lotação de 78 para 180 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, foram criados 94 cargos de provimento efetivo e funções comissionadas para as zonas eleitorais do TRE de Rondônia, elevando a sua lotação de 76 para 170 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, foram criados 104 cargos de provimento efetivo e funções comissionadas para as zonas eleitorais do TRE do Tocantins, elevando a sua lotação de 41 para 145 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral do Acre, foram criados 29 cargos de provimento efetivo e funções comissionadas para as zonas eleitorais do TRE do Acre, elevando a sua lotação de 44 para 73 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral do Amapá,
Foram criados 32 cargos de provimento efetivo e funções comissionadas para as zonas eleitorais do TRE do Amapá, elevando a sua lotação de 32 para 64 servidores. No Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, foram criados 10 cargos de provimento efetivo e funções comissionadas para as zonas eleitorais do TRE de Roraima, elevando a sua lotação de 32 para 42 servidores. Os cargos de provimento efetivo e as funções comissionadas que acabamos de detalhar, foram preenchidos de acordo com o escalonamento definido na lei, em seu parágrafo único como segue. Parágrafo único. O provimento dos cargos e funções a que se refere este artigo dar-se-á de forma gradual, de acordo com a disponibilidade de recursos orçamentários, em consonância com o disposto no artigo 169, parágrafo 1º, da Constituição Federal, observado o seguinte escalonamento. 1. No exercício de 2004. A. 1.150 cargos efetivos de analista judiciário e igual número de técnico judiciário, e b. 54 funções comissionadas de chefe de cartório eleitoral, nível FC4, e 1.023 de encarregado de cartório eleitoral, nível FC1. 2. No exercício de 2005. A. 862 cargos efetivos de analista judiciário e igual número de técnico judiciário, e b. 41 funções comissionadas de chefe de cartório eleitoral, nível FC4, e 768 de encarregado de cartório eleitoral, nível FC1. 3. No exercício de 2006. A. 862 cargos efetivos de analista judiciário e igual número de técnico judiciário, e b. 40 funções comissionadas de chefe de cartório eleitoral, nível FC4, e 768 de encarregado de cartório eleitoral, nível FC1. Considerando como estável a lotação da Justiça Eleitoral, TSE, a partir de 14 de abril de 1944, e os agradecimentos feitos pelo presidente do TSE em 2010, Ricardo Lewandowski, aos mais de 3.000 juízes eleitorais, quando da apresentação do resultado da eleição ordinária federal daquele ano, somados aos efeitos da Lei 10.842, podemos imaginar que o TSE conta hoje com, no mínimo, um efetivo de mais de 15.510 colaboradores diretos, terrivelmente fiéis ao mecanismo. Você coloca no livro, e você fala com muita franqueza, da questão do judiciário e das nomeações para o Supremo. Você escreve, você fala de conversas que ocorreram, e a gente sabe de histórias que ocorreram, você fala especialmente do Fux, enfim, você fala, olha, deixamos uma questão, e hoje a gente está vendo, quem está organizando, né, não é o motor, mas quem organiza, quem legitima, quem dá as ordens, quem aprisiona, quem faz as vítimas, é o judiciário. Como é que a gente pode entender que, com tanta oportunidade de fazer tanta nomeação, a gente meio que deu a corda para se enforcar? Exemplo, nós nomeamos 2 ministros conservadores, 3. O Peluso, que nós todos fomos contra, mas o meu irmão, amigo, certo? E quase tutor, Márcio Tomás Bastos, insistiu, colocou como uma questão decisiva. O Lula perdeu a paciência uma vez comigo e com ele, falou aquele modo dele falar, né, que eu não vou repetir aqui, vocês dois que se entendem, e calço, vocês dois que se entendem, entendeu? E eu abri mão, porque nós não podíamos prescindir do Márcio no governo. Esse dia, alguém me falou, não, mas não foi bem assim, o Márcio não ia, não. Não ia, não, ele deixou claro para mim, o Lula, que o Márcio ia pedir demissão, entendeu? Que foi o Peluso, que, aliás, foi um excelente ministro, corretíssimo, a bem da verdade. Eu já pedi que amigos que são advogados, né, dissesse, o dia que encontrasse com ele isso, que sempre teve uma visão republicana, de Estado, se comportou corretamente. Depois o Carlos Alberto Direito, que era um homem conservador, vamos dizer assim, carismático da Igreja Católica, tinha muito o pedido dos ministros do Supremo, ele estava com uma doença terminal, certo? Ele ficou um pouco tempo no Supremo. E tem o caso do Fux, que é um caso aberrante, porque ele procurou todos os condenados, ou depois condenados da Lava Jato, todos os réus da Ação Penal 470, chamada de mensalão, para ele me
assediou. Sabe que assediar uma pessoa até me encontrar? Para dizer, primeiro, que ele conhecia realmente o processo, as vírgulas do processo, para bater no peito, dizer que matava no peito, que nós éramos inocentes, que nos absolver. Esse é um charlatão, não é? Eu não exagerei, porque eu fiquei muito preocupado em exagerar. Com relação ao ministro, aos outros ministros, todos eram progressistas, todos tinham um compromisso democrático, todos lutaram contra a ditadura, e alguns tinham uma prática como o ministro Fachin, ao lado do Movimento Sem Terra, dos centros acadêmicos e dos sindicatos. Aliás, grande parte da renda dele vinha disso, entendeu? E tinha um compromisso. Pediu para falar num ato, ele pediu para falar, o Celso Bandeira de Mello, nosso professor, nosso querido professor, nosso mestre, certo? O pai foi meu professor, ele também, como o Ataliba pai e o Ataliba filho, porque eu voltei na PUC depois de 10 anos, né, que eu fiquei na clandestinidade. Ele pediu a palavra para falar em defesa da Dilma contra o impeachment, entendeu? E o ministro Barroso, que tem uma história fantástica como advogado, entendeu? É realmente uma pessoa que nós respeitamos do ponto de vista cultural, do ponto de vista... Mas ele acha que é o refundador da República, ele acha que ele é o cônsul do Brasil, entendeu? Vamos refundar a República, somos iluministas, vamos fazer a roda da história girar, entendeu? Ó, gente, isso... Você percebe? Agora, olha a história dele passada. Então, a única coisa que eu cobro é o seguinte: coerência com a sua história, coragem para enfrentar os lobbies, coragem para enfrentar o poder da mídia, coragem para enfrentar esse punitivismo que tomou conta do Brasil, entendeu? Que cada dia vai ficar mais claro, porque a luz e o sol vai expor a Lava Jato, entendeu? Isso o tempo vai expor o que é Lava Jato. Zé, isso aí faria... Então, erramos grosseiramente nas indicações. Dentro da margem de poder que nós tínhamos, nós fizemos o máximo para fazer o melhor. Porque vamos lembrar que o Aires Brito era suplente de deputado federal do PT, que o Eros Graus foi do Partidão, entendeu? E assim todos... Que o Joaquim Barbosa era público, que era um cidadão progressista, entendeu? Que a Carmen Lúcia, ligada ao Itamar Franco, também tinha uma postura política completamente diferente que eles têm hoje. E eu digo qual é o problema. É a vitaliciedade, é a TV Justiça e são os grupos de pressão que eles criaram e nós não criamos. Brasília, 6 de fevereiro de 2006, o ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, acaba de anunciar na sede do Conselho Federal da OAB que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou hoje o nome do desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Henrique Ricardo Lewandowski, para o Supremo Tribunal Federal, STF, na vaga decorrente da aposentadoria do ministro Carlos Veloso. O nome do desembargador paulista será agora sabatinado pelo Senado Federal. Lewandowski é o 5º ministro indicado por Lula para o STF. Márcio Tomás Bastos esteve na sede da OAB Federal, a convite do presidente da entidade, Roberto Busato, participando de almoço com os membros do Conselho Federal. Participaram, ainda, do almoço os ministros Carlos Aires Brito, do STF, e César Asfor Rocha, do STJ e ex-presidentes da OAB Nacional. Tomou posse em 16 de março de 2006. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, indicou nesta quarta-feira 10 de maio de 2006, a procuradora do Estado de Minas Gerais, Carmen Lúcia Antunes Rocha, para o Supremo Tribunal Federal. Aprovada na sabatina do Senado, ela deve assumir a vaga deixada com a aposentadoria do ministro Nelson Jobim. Notícias STF. Terça-feira, 29 de setembro de 2009. Ministro arquiva a ação de juiz contra a indicação de Toffoli para vaga no STF. Petição, PET 4.666, ajuizada no Supremo Tribunal Federal contra a indicação de José Antônio Dias Toffoli para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal foi arquivada pelo ministro Ricardo Lewandowski, relator do caso. A ação popular, protocolada como petição, foi proposta pelo juiz Eduardo Luiz Rocha Cobas.
Segundo ele, a mensagem SF 185 de 2009, que submete à consideração do Senado Federal o nome do Advogado-Geral da União para exercer o cargo de ministro do STF, violaria o princípio constitucional da separação dos poderes, a vedação do exercício de atividade político-partidária aos magistrados e a exigência de notável saber jurídico para o exercício do cargo. Ultrapassando os limites do razoável, o excelentíssimo senhor presidente da República indicou ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal um representante absoluto de sua militância político-partidária, como é aí sim notoriamente conhecido o indicado, afirma o juiz. Segundo ele, o indicado seria um apêndice do Poder Executivo no seio do Poder Judiciário. Com a sabatina marcada para esta quarta-feira, 30, no Senado Federal, a ação pedia a concessão de liminar para suspender o trâmite no Senado e para proibir a nomeação pelo Presidente da República e a posse do indicado. No mérito, pedia a declaração de Toffoli como não portador dos requisitos constitucionais de acesso a cargo de ministro no Supremo Tribunal Federal. Ricardo Lewandowski considerou que, de acordo com a jurisprudência da Corte, não cabe ao STF julgar ações populares, mesmo quando propostas contra atos do Presidente da República, das casas do Congresso Nacional, de ministros de Estado ou da própria Corte, exceto quando o conflito comprometer o Pacto Federativo, envolvendo a União e Estados-membros, por exemplo. Não é o caso dos autos, afirmou o relator. O ministro constatou, ainda, a ausência de uma das condições da ação, a possibilidade jurídica do pedido, uma vez que pede que o Supremo examine o requisito de notável saber jurídico para indicado ao cargo de ministro da Corte. Não compete ao Supremo Tribunal Federal analisar requisito que, nos termos da Carta Política de 1988, é de atribuição privativa do Presidente da República e do Senado Federal, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, artigo 2º da Constituição, explicou o ministro. Quanto à vedação do exercício de atividade político-partidária aos magistrados, estabelecida no artigo 95, parágrafo único, inciso 3 da Constituição, Lewandowski afirmou que aplica-se, tão somente, aos magistrados. Assim, o ministro julgou extinto o processo, sem a resolução de mérito, e considerou prejudicado o exame da liminar, arquivando o pedido. Em setembro de 2009, Dias Toffoli foi indicado pelo presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal, STF, assumindo a vaga do ministro Carlos Alberto Menezes Direito, que morreu no início daquele mês. Antes, Toffoli já havia sido considerado para assumir a mesma vaga, aberta em 2007 pela aposentadoria do ministro Sepúlveda Pertence, ocasião em que o indicado fora Menezes Direito. Tomou posse em 23 de outubro de 2009. Em 1º de fevereiro de 2011, Luiz Fux foi indicado pela presidente Dilma Rousseff para ocupar uma cadeira do Supremo Tribunal Federal, STF, vaga desde agosto de 2010 com a aposentadoria do então ministro Eros Grau. A indicação foi defendida pelos políticos Sérgio Cabral Filho, ex-governador do Rio de Janeiro, e Antônio Palocci, ministro-chefe da Casa Civil. O plenário do Senado Federal aprovou no dia 13 de dezembro de 2011 o nome de Rosa Maria Weber para o cargo de ministra do Supremo Tribunal Federal, STF. A indicação obteve 57 votos favoráveis, 14 contrários e uma abstenção. Tomou posse em 16 de dezembro, ocupando a vaga deixada no Supremo pela ministra Ellen Gracie, aposentada no dia 8 de agosto deste ano de 2011. Ela é a terceira mulher a integrar a Suprema Corte e completará o quórum de 11 ministros. Em 23 de maio de 2013, a presidente da República, Dilma Rousseff, indicou Luiz Roberto Barroso para ocupar a vaga aberta pela aposentadoria do ministro Carlos Aires Brito no Supremo Tribunal Federal. Tomou posse no dia 26 de junho de 2013. Em 14 de abril de 2015, Edson Fachin foi indicado pela presidente Dilma Rousseff para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, na vaga que estava em aberto havia mais de 8 meses, desde a aposentadoria de Joaquim Barbosa em 31 de julho de 2014. Tomou posse no dia 16 de junho de 2015.
Em 6 de fevereiro de 2017, Alexandre de Moraes foi indicado por Michel Temer para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, em vaga aberta devido ao falecimento do ministro Teori Zavascki em um acidente aéreo. Tomou posse no dia 22 de março de 2017. E assim, os senhores das diretas já conseguiram aparelhar o Supremo Tribunal Federal, STF. Vejam também como aparelharão o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e onde está instalado o motor do mecanismo. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por Eduardo Machado, Rio de Janeiro.